Graça e paz, igreja. Vamos se colocar de pé nessa tarde. Vamos buscar a presença do Senhor, que Ele venha, que o Espírito Santo venha estar aqui presente, nos encher com a sua presença, que a gente possa estar fazendo, Senhor, tudo aquilo que Eles almejam no nosso coração. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, obrigado, Senhor, por esse momento, Deus, nessa tarde, estar na Tua presença, Pai. Obrigado, Senhor, por esse sol. Amém, porque Tu és maravilhoso, Pai. Tudo que Tu faz, Senhor, é para agradecer mais a Tua presença neste lugar. Deus, toma conta, Senhor, daqui, neste momento. Toma nossa vida. Toma a vida de cada um que está aqui presente, Senhor. Aqueles que estão a caminho, Deus, que Tua mão esteja sobre a vida deles. Livrando, Senhor, de todo mal, de todo acidente, Senhor. Em nome de Jesus, livra, Senhor. Eu peço, Senhor, nessa tarde. Fica, Senhor, aqui conosco. Pai, abençoa, Senhor, o ministério de louvor, Pai. Usa a vida de cada do Teu filho. Que o Teu Espírito Santo possa fluir através do louvor, em nome de Jesus, e que a gente possa sentir, Senhor, o Teu toque neste lugar, Pai. Em nome de Jesus, usa a vida das meninas, Senhor, que vai estar aqui, Senhor, Te adorando, que ela vai estar aqui, que vão estar aqui, Senhor, sentindo a Tua presença, Pai, através da dança, Pai. E queremos, Senhor, engrandecer, Senhor, nessa manhã o Teu nome, Pai. Queremos dizer que só Tu, Senhor, é que estás aqui presente, que a gente possa Te adorar, que a gente possa Te glorificar nessa tarde, Pai. Em nome de Jesus, usa a nossa vida, Pai. Usa a vida do pastor Agno, usa a vida de cada um aqui, Senhor. Nós Te pedimos, Pai, para glorificar e falar que só Tu é Deus, Senhor. Só Tu pode fazer todas as coisas acontecerem, Senhor, na Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, querida. Um aplauso ao Senhor. E vamos celebrar o Senhor, amém? Veio até mim com passos suaves que eu nem ouvi, e se aproximou com Tuas mãos e me tocou. E então, olhando dentro dos meus olhos, enxergou o que eu nunca vi. E com amor me disse que se tudo acabasse, estaria aqui. Estaria aqui. Estaria aqui. Jesus, as estações mudaram, mas Você continua surpreendendo, sendo o mesmo desde sempre. Meu amor, eu guardo ele todo só pra Ti, pois é o melhor que eu posso te dar. Meu coração é só Teu. Veio até mim com passos suaves que eu nem ouvi, e se aproximou com Tuas mãos e me tocou. E então, olhando dentro dos meus olhos, enxergou o que eu nunca vi.
não. E com amor me disse que se tudo acabasse, estaria aqui. E estaria aqui. Estaria aqui. Oh, Jesus. As estações mudaram, mas você continua surpreendendo, sendo o mesmo desde sempre. Meu amor, eu guardo ele todo só pra ti, pois é o melhor que eu posso te dar. Meu coração é só teu, Jesus. As estações mudaram, mas você continua surpreendendo, sendo o mesmo desde sempre. O meu amor, eu guardo ele todo só pra ti, pois é o melhor que eu posso te dar. Meu coração é só teu, e Jesus. As estações mudaram, mas você continua surpreendendo, sendo o mesmo desde sempre. E o meu amor, eu guardo ele todo só pra ti, pois é o melhor que eu posso te dar. Meu coração é só teu, Senhor. Meu coração é só teu. Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor? Senhor, nós te convidamos aqui nesse lugar, Pai. E nós queremos mergulhar mais profundo em Ti, Senhor. Eu escuto uma voz em meio à tempestade. Eu vejo que ele vem em minha direção. Reconheço o teu olhar, recebo um convite. Ele me chama para andar sobre as águas. Ele me chama para andar sobre a sua palavra. Você pode erguer as suas mãos. Não tenho medo, a minha fé firmada está, andando sobre o alto mar. O barco ficará para trás, pois sua palavra sustenta os meus pés no mar. A voz que me chama a andar é a mesma
mesma que acalma o mar. Eu escuto uma voz em meio à tempestade. Eu vejo que ele vem em minha direção. Reconheço teu olhar, recebo um convite, nos chama e ele me chama para andar sobre as águas. Ele me chama para andar sobre a sua palavra. Não tenho medo, a minha fé firmada está, andando sobre o alto mar. O barco ficará para trás, pois sua palavra sustenta os meus pés no mar. A voz que me chama a andar é a mesma que não tenho medo, não tenho medo. Andando sobre o alto mar, o barco ficará para trás, pois sua palavra ela sustenta os meus pés no mar. A voz que me chama a andar é a mesma que acalma o mar. Oh, 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 oh. Nada e nada vai me impedir, e eu irei até o fim. E se o mar não se abrir, eu ando sobre as águas, e tua palavra vive está, e o Senhor é vencedor. E quem pode se comparar? Tu és invencível, e nada vai me impedir, e eu irei até o fim. E se o mar não se abrir, eu ando sobre as águas, e tua palavra vive está, e o Senhor é vencedor. E quem pode se comparar? Tu és invencível, e nada vai me impedir, e eu irei até o fim. Se o mar não se abrir, eu ando sobre as águas, e tua palavra vive está, e o Senhor é vencedor. E quem pode se comparar? Tu és invencível. Não tenho medo, a minha fé firmada está, andando sobre o alto mar. O barco ficará para trás,
pois sua palavra, ela me sustenta. Os meus pés no mar, a voz que me chama a andar é a mesma que não tenho medo, não tenho medo. A minha fé firmada está andando sobre o alto mar. O barco ficará para trás, pois sua palavra sustenta os meus pés no mar. A voz que me chama a andar é a mesma que acalma o mar. E ele me chama para andar sobre as águas. E ele me chama para andar sobre a sua palavra. E ele me chama para andar sobre as águas. Ele me chama para andar sobre a sua palavra. E ele me chama para andar sobre as águas. E ele me chama para andar sobre a sua palavra. Não temos medo, Senhor, não tenho medo. A minha fé firmada está andando sobre o alto mar. O barco ficará para trás, pois sua palavra sustenta os meus pés no mar. A voz que me chama a andar é a mesma que acalma o mar. Amém? Nós cremos nessa palavra, amém? Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor. Em João 6:68, Simão respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é santo de Deus. Senhor Jesus, nós só temos um lugar aí. Nós só temos um lugar para nos refugiar. Nós só temos um lugar para descansar. E é em Ti, Senhor. Só Tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna. E Tu és o pão que desceu do céu e fonte de vida. Emmanuel, com Tua glória sobre mim, enche-me de Ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de Ti até transbordar. Pra onde iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde irei? Pra onde
nós. Só tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? Só tu tens. E tu és o pão que desceu do céu e fonte de vida, Emmanuel, com tua glória sobre mim, enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti até transbordar com tua glória sobre mim. Enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me até transbordar. Pra onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos? Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me, Senhor, até transbordar. Você pode erguer as suas mãos e pedir isso dele. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me até transbordar com sua glória sobre mim. Enche-me de ti. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti até transbordar. Pra onde? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos? Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me até transbordar e com sua glória sobre mim. Enche-me de
transborda. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti até transborda. Pra onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos nós? Nós correremos para ti, Senhor. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Animado hoje o domingo, né? Quanto tá aí o jogo da... Terminou já, pelo amor de Deus? Prorrogação? Eita. Glória a Deus, amém, queridos? Que bom nós estarmos aqui. Graça e paz, queridos, que demonstração que você faz de estar aqui na casa de Deus, né? No meio desse jogo decisivo aí da Copa do Mundo, né? Que culturalmente mexe muito com a gente que é brasileiro, né? Ainda mais a Argentina, né? Mas que bom que você demonstra para Deus que você ama Ele acima de esses entretenimentos todos aí, né? Que mexem com a gente. E eu quero aproveitar, se quiser sentar, minha filha, pode sentar que eu vou juntar os avisos com a oferta e com a pregação para tentar ser o mais objetivo possível, né? E aí, queridos, a gente está no mês do discipulado e no mês de recesso das atividades das programações mensais, né? Mas ao mesmo tempo a gente que tem uma responsabilidade, a gente fica... Eu aproveito o mês de junho e o mês de julho, na verdade, nesse período aí, meio do ano, final e início do ano, para mim fazer uma avaliação. E com a minha família, né, eu sento periodicamente, né, e trato com meus filhos, com a minha esposa, sobre a nossa realidade familiar, espiritual, né, de relacionamento, financeiro, dos nossos objetivos. Periodicamente eu faço esse balanço de vida e balanço de família, né? E nesse período que eu caminho com os irmãos, vocês podem ter percebido que periodicamente também eu faço um diagnóstico, né? Tento fazer uma leitura do nosso contexto ali, da realidade que a gente vive. E família não acontece sem relacionamento. E eu hoje já me sinto família com vocês. Eu já me sinto família com vocês. E hoje é um desses cultos que eu quero fazer igual como eu faço com a minha família. De refletir a nossa realidade. Amém? Quem é a gente? O que é que a gente tem condição de fazer? O que é que a gente não tem condição de fazer? O que é que a gente pode implementar? O que ainda a gente não tem condição de implementar? Amém? E ao longo da minha vida, eu tenho adquirido algumas experiências, né? E essa é uma delas, né? Tem várias formas de você passar uma visão.
E a nossa geração, que eu me incluo, mas essa geração mais nova, ela está muito assim, querendo resultado rápido. Quer tudo rápido. E na verdade na vida nada é rápido, tudo é um processo, né? Eu vinha conversando com meus filhos dizendo, o cara até performance na internet. Se eu quiser, eu faço uma performance, eu alugo um iate, as pessoas pensam que eu estou milionário, mas eu paguei ali uma diária de um iate. Eu alugo um carro de luxo, de alto padrão e faço ali uma performance, todo mundo pensa que sou milionário. Mas para mim vender uma imagem de autoridade, para mim vender produto, na verdade eu estou agoniado, eu estou querendo gerar um resultado que eu ainda não cheguei, que para se chegar no resultado, você tem que viver um processo. E as pessoas não têm paciência, elas querem tudo de imediato, mas nada na vida é imediato, né? Imediatismo é a doença da nossa geração, né? Tudo muito rápido. E tem ministérios, eu já tive assim, não, ó, tu tem que fazer isso. E tu tem que fazer isso. Mas não funciona porque a pessoa vai fazer só porque mandam e ela até pode fazer. Mas eu prefiro gastar um tempo, como eu faço com a minha família, de tentar ler a realidade, explicar. A gente tem pouco tempo para conversar, isso já é uma necessidade, né? Mas também eu não quero ficar toda hora, vamos parar um sábado para conversar. Nem estrutura a gente não tem, ar-condicionado, né? A gente está vivendo uma realidade mesmo de plantação de igreja. E dentro desse processo de plantação de igreja é doloroso, irmãos. É doloroso, né? Mas é fazer história, é construir legado eterno, é viver o reino de Deus na essência, viver uma igreja missionária na essência, amém? Plantar a igreja. E aí, para me tentar agora ser... Eu queria que você e eu, como família, a gente viesse refletir. Abra o informativo aí, que depois você vai ler no detalhe. Eu vou tentar pincelar aquilo que eu acho que eu devo enfatizar. Tem um processo de acolhimento em qualquer igreja que cresce de maneira saudável, bíblica, né? Assim como vocês me receberam, recebo fulano como no Senhor. Paulo, né? Sempre existia esse acolhimento na igreja de Jesus desde o início. A gente hospeda anjos, né? A gente vê ali Deus falando dessa realidade de a gente acolher as pessoas. E tanto igreja grande quanto igreja pequena, mas eu percebo que até igreja grande, como ela cresce muito e ela não tem um processo, essa semana mesmo eu falei aqui, não sei se falei, mas alguns amigos dizendo, rapaz, eu congreguei lá há tanto tempo, uma igreja grande, estruturada, que tem ministério de recepção, vamos dizer, mas acolhimento é mais do que uma plaquinha, mais do que um sorriso no rosto, isso faz parte do acolhimento, mas é mais do que isso. E aí Jesus me encontrou, nada mais é do que a nossa intenção. E aí ele disse, olha, depois eu fiquei 10 anos nessa igreja. Eu saí, ninguém percebeu que eu saí. Depois eu fiquei com a minha namorada, que virou minha noiva, e que eu casei. E ela era nova convertida. E ninguém percebeu que ela estava já há mais de um ano naquela igreja. Porque não havia esse acolhimento. E aí o outro foi mais profundo ainda. Ele disse, rapaz, E os dois são... Um é filho de pastor, o outro é pastor. Ele dizendo, quando eu comecei a caminhar com Jesus, o meu líder de célula falou para mim, eu tocava violão, ele disse, eu vou te colocar no ministério de louvor. E aí ele foi falar com o líder do louvor, e o líder do louvor disse, não, o que ele toca? Violão. Não, ele não é necessário aqui, tem muito tocador de violão. O líder de célula ficou frustrado por não haver espaço, né? Não quer dizer que tu vai abrir e logo meter o cara, mas não, vem, caminha conosco, vem, né? Vem conhecer o nosso processo aqui ministerial, a gente tem uma escala e tal, abre espaço, né? E aí, esse líder de célula, ele ficou tão frustrado porque o cara disse, não, ele não tem vaga para tocador de violão. E eu te digo, irmão, eu conheço a realidade de igreja. Pode ser uma mega igreja, mas sempre vai ter carência de
pessoas para servir, principalmente no Ministério de Louvor, que é um ministério bem trabalhoso, né? Que requer muita dedicação. E aí ele disse, rapaz, esse cara que era meu líder de célula frustrou tanto com essa falta de acolhimento, né? Vamos dizer assim, de introduzir as pessoas no ministério, que ele se desviou. O cara que era líder dele de célula se desviou por esse fato de não haver acolhimento ministerial. E aí surge um segundo projeto que está aí na capa, tá aí, Jesus me encontrou, vai ser um sistema simples de acolhimento e raízes do reino, que aí a gente vai fazer a jornada do discípulo aqui da IEV. Como a pessoa vai ser integrada de maneira prática, né? O passo a passo, o que ela tem que fazer. E aí depois tem esse terceiro material aí, que é um livro digital, que é o treinamento bíblico para as equipes da jornada do discípulo na IEV. Aí eu vou avançar com vocês que na segunda página aí do nosso informativo tem membros 2026. Eu fiz uma reestruturação de maneira nome a nome, né? Claro, tem pessoas que às vezes vêm, às vezes estão ausentes, mas a nossa intenção não é excluir ninguém, mas algumas pessoas realmente já saíram, já não dá para a gente contar. Outras estão congregando, não tem uma frequência, outras tão pouco vieram, esse ano não vieram mais, mas a gente pode ir lá e tentar, vamos dizer assim, envolvê-las na membresia da nossa igreja. Amém? Aí tem aqui uma lista, eu não vou ler nome a nome, mas ficou em 46 pessoas. O último aí que encerra essa lista é o Weslane aí, o Lane, né? Gosto de chamar de Lane, né? Weslane, Lane. O terceiro que colocou Caí, né? Colocou. Aí eu tentei colocar em ordem alfabética, mas tudo é trabalho, né? Se tu vai... Eu tô alguns dias tentando fazer essa leitura, irmãos. Mas aí na última estrutura organizacional que tinha as fotos que eu apresentei lá, a gente estava no Japim, 2025, tinha 62 membros. Agora baixou para 46 membros. Aí na segunda coluna aí, 16 membros não estão conosco. Se a gente comparar com esses 62 membros, 46 membros dá uma perca de 16 membros que não estão conosco. Aí a gente fica naquela dor. Poxa, se tinha 62, por que a gente diminui para 46? Qual o motivo? Um está com o Senhor, infelizmente, né? Que é o nosso querido Jones. Outros mudaram de cidade, não tem condição de estar conosco. Outros que deixam a gente ficar mais assim, né? Foram para outra igreja. Pode ser que a gente não conseguiu cuidar bem deles. Pode ser que eles também não quiseram mais pagar o preço da logística, né? Que para congregar tem um preço de logística, né? Mas são situações. O outro que é o pior, que eu digo, o motivo, apostatou da fé. Não está em igreja nenhuma e não está... Pode até dizer, né, rapaz, a gente até diz, rapaz, eu estou com Deus, mas não estou na igreja. Eu não acredito em alguém que diz, eu estou com Deus e não estou na igreja. Que a igreja é o corpo de Cristo. Se eu estou fora do corpo, um dedo fora do corpo, e a igreja é o reino de Deus na forma palpável. O corpo de Cristo é a igreja. Não a igreja do Evangelho Vivo. Foi para outra igreja, amém. Eu também vou falar com vocês uma outra cultura que minha família está aqui comigo. Até eu fico assim, né? Eu olho para Esther e lembro de cenas, né? Eu olho para o Davi e lembro de cenas. A Clícia, né? Minha esposa. Mas eu creio que a igreja é uma família. Daqui a pouco eu estou olhando. Eu vou citar o Weslane, né? O Lane, que é uma pessoa que chegou agora e está congregando com a gente. Mas dá uma alegria, né? Dá uma sensação boa de ver, né? Novos filhos de Deus. Não é meu filho, é filho de Deus. Mas que está ali com desejo de ver o reino avançar, de ver... E aí, a gente precisa se preparar. Nossa número de cadeiras aqui, 60, aquela mesma
aquele mesmo desafio do culto da festa de GC, né? 60 cadeiras. Se nós temos 46 membros, potenciais membros, né? Claro que hoje tem 30 cadeiras aqui. 30, Eze? Acho que tem 30. E ali está o restante, tem mais de... E aí, se a gente se mobilizasse, nós teríamos 46 pessoas, ou seja, 46 lugares preenchidos. Tinha espaço para 17, né? E aí a IEV é organizada como? Administrativo, que é o lado mais simples, né? Secretaria, financeiro e jurídico. Mas eu quero tratar aqui do eclesiástico, para você conhecer a IEV. O eclesiástico, a gente trabalha no templo e nos grupos de conexão, que são em casa. Na segunda coluna embaixo aí. E aí, a nossa visão, eu estou tentando sintetizar. Antigamente tinham ganhar, consolidar, discipular e enviar. Eu estou tentando simplificar e fazer aquilo que a vontade de Deus, né? A visão de Deus, é aquilo que queima. Aí eu coloquei transformar como? Conectar. O que é isso? Conectar está envolvido aí uma experiência com Deus, ter uma conexão com Deus mesmo. Através do evangelismo, né? Através do discipulado, através da amizade, e aí inspirar, que é capacitar, que é a gente, todo culto tem ensino bíblico, tem ou não tem? Jesus mandou fazer o quê? Ide, pregai o evangelho a toda criatura, evangelismo, né? Mas não é só pregar o evangelho, fazer discípulos, que aí tem a grande comissão, ela é um processo completo, não é só ganhei, te vira aí nos 30, não. Discipulando. Fazendo discípulo das nações. Como que eu faço discipulado? Ensinando. Ensinando. Gol da Argentina, será? Não sei. Gol da Espanha, pelo amor de Deus, dizendo da Argentina, né? Meu Deus do céu. De quem é, meu irmão? Foi expulso um cara da Argentina. Ah, tá bom. E aí, perdi o assunto. E aí ele diz, ensinando, né? Então todo o nosso culto, se for GC, se for... Gol da Espanha? Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, meu Deus. É bom buscar o Senhor e todas as demais coisas serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus, sua justiça, todas as demais coisas. Mano, glória a Deus, meu pai. É que nem o Brasil ser campeão pra mim hoje, ó, que eu tô com muita raiva da Argentina, irmão. Pelo amor. Vou me libertar daqui a pouco. Né? Eu gosto da Argentina. É? Gostei. Nos primeiros jogos eu tava... Mano, mas o comercial tá muito forte pra Argentina, né? Mas depois eu mudei de ideia. Ô, meu pai. Vamos pra cá, né? Vamos voltar pra cá, irmãos. E aí, na forma mais simples, capacitar, a gente vai ter aprofundamentos nisso, né? Eu pretendo, a gente precisa instalar escolas, né? Cursos aí, EV Academy, que é escolas de formação mesmo, né? Nível fundamental, nível de ministério, nível pastoral, nível de formação de missionários. Cada realidade requer um tipo de formação, amém? Mas se você aí expandir, ativar, irmãos, expandir o reino de Deus. Como que esse processo de capacitação também é quando eu começo a assumir responsabilidades, que não precisa ter um protocolo burocrático, formal, engessado. Não, tudo isso é simultâneo. Transformar, inspirar e expandir. Ou seja, conectar, capacitar e ativar. Amém? E aí, esse processo é simples. São 3 pontos. Eu reduzi, que era 4 degraus, né? Agora é 3, irmãos. Aí, para a gente ter o nosso DNA, acolher, a gente vai investir agora, vai ter um treinamento. Eu vou disponibilizar para você ler. Já disponibilizei o livro lá, né? De Jesus Me Encontrou. Lá já tem uma forma. Outra coisa, aí raízes do reino. A jornada do discípulo da IEV, do encontro com Cristo até o cumprimento da missão, do propósito, né? Até a pessoa estar ativada no reino, servindo, e aí acolher. Nesse acolher já vai dar esse impulsionamento.
Daqui a pouco eu quero chegar lá, interceder. Eu estou colocando os verbos da missão, porque não é algo muito acolher. Vai ter um treinamento simples. Qualquer pessoa pode. A gente vai estar sempre centralizado nos líderes de grupos de conexão, porque é dali que dá para... Quando Jesus foi alimentar a multidão, o que ele fez? Fez grupos, né? Quando ele foi estabelecer o reino mesmo, ali o ministério foi dado start no ministério de Jesus, ele fez o quê? Montou uma equipe. Então nós estamos montando uma equipe para cuidar, mas não é uma equipe que vai ficar limitada. Daqui a pouco nós vamos ser uma igreja de mais auxiliares. E uma outra coisa, irmãos, a gente vê aqui, né? Interceder, acolher um ministério de integração da igreja, de receber a pessoa desde a porta e colocar ela debaixo de um cuidado, de um acompanhamento. Qual é a forma que as pessoas vêm para a igreja? A maioria das vezes é por um relacionamento. É um familiar de alguém que já tem um vínculo. Se ele trouxe, ele pode acompanhar. É dever dele. E mais, vamos dizer assim, é mais prático, conveniente mesmo, né? Isso ele já tem ligação, já tem todo um vínculo, e aí introduz no grupo de conexão e aí ativa ele na realidade da igreja. Amém? Qual é outra forma que as pessoas vêm para a igreja? Vínculo de relacionamento, né? Tá familiar, tá amigo, tá desconhecido que virou conhecido, né? Às vezes você tá se relacionando com alguém que tu não conhece, mas ele é um desconhecido que vira um conhecido e que já é uma porta de evangelismo, tu traz ele para a igreja, mas tu já tem um vínculo. Agora, raramente vem pessoas soltas. Não, eu vim porque eu quis vir para a igreja. A gente já vai ter também uma dinâmica para acolher, que aí entra a questão de a gente se organizar pelas regiões. Mora onde? Na região sul? Então alguém da região sul, pela logística, né, para estar mais próximo, mais fácil, é da região norte. Então alguém da região norte vai acompanhar aquele novo membro que vai estar sendo inserido na igreja. Amém, queridos? Acolher, interceder. Esse é um ministério que tem sido gerenciado pelos líderes de GC, mas que a gente precisa envolver mais pessoas e ter mesmo ali uma intencionalidade e uma intensidade de intercessão. Agora, irmão, a gente está no recesso mesmo, eu não estou mais pós-recesso, a gente vai dar uma ênfase nesse interceder mesmo, de vir e de orar mesmo, para que Deus faça a obra dele. E adorar é o ministério de louvor da igreja, que tem vários desdobramentos, né? Ele também, vamos dizer assim, foi o que mais sofreu com essa diminuição, né, de membros, mas está indo, amém? E aí a gente vai ter que envolver outras pessoas. É aquelas coisas, escola, ensinar violão, ensinar teclado, e envolver novas pessoas que vão vir. E divulgar. Cada um de vocês, irmãos, é chamado para usar essa ferramenta simples que está na tua mão, que é o celular. Ela é o evangelismo? Não, mas ela é divulgação. E evangelismo também. Tem igreja, eu assisti uma igreja lá no Ceará. O culto deles foi impulsionado, eles viraram famosos. No sentido de a igreja ser conhecida. Eu vi uma live, os caras, quando o pastor para e faz agora pare aí e manda o link dessa transmissão para 3 pessoas e escreve aí, você precisa ouvir essa palavra, vai te abençoar. Quando ele faz isso, tá 2.000 pessoas assistindo o culto deles, dobra 4.000, 5.000, fica 5.000, já pensou, ele está reunido lá no templo e 5.000 pessoas conectadas com ele. E aí ele começou a atingir outras cidades, a atingir outras nações, e ele investiu agora R$200 mil na questão da mídia dele. Tá uma mídia nível Casé TV, né? Mas você lembra que a gente comprou a gente vai voltar com gol de quem, pelo amor de Deus? Não, Espanha, em nome de Jesus. Mano. Vem aí para tirar dúvida. E dançar. A Espanha não pode dançar nesse tango da Argentina, não. Não foi nada não, né? Só grito mesmo. E divulgar, e construir, irmãos, esse ministério aí é ministério de construção e manutenção. E gerações, esse aqui tem os maiores desdobramentos que a gente vai já ver. E Academy, que vai ser o nosso ministério de ensino mesmo, das escolas. Mas vamos começar aqui, ó. A gente está organizando para a gente conseguir cuidar dessa cidade. Diga para o seu irmão aí,
foi chamada por Deus para cuidar dessa cidade. Quando Deus falava, ele não falava com a igreja local limitada, que não ia ter influência, que não ia ter alcance. Sempre ele dizia, a igreja da cidade tal. É ou não é? Vocês lembram disso, irmãos? A igreja da cidade. E quando Deus fala com a igreja de Manaus, ele fala com a IEV. IEV cuida de Manaus. Amém? E a gente vai cuidar dessa cidade. Parece hoje loucura. Pastor, a gente está no ano 28. Eu coloquei até em algarismo romano aí A gente está se formalizando, se organizando, irmãos, para a gente começar a desenvolver. E aí está aqui pelas regiões. Eu reduzi para 4 regiões. Porque, tipo, Centro-Sul faz parte do Sul. Para simplificar mesmo. Centro-Oeste é parte da Oeste. E aí a gente fica mais simplificado para ter, vamos dizer, hoje, nosso alvo é a gente ter 4 igrejas. Uma em cada região de Manaus. Aqui é o nosso templo central aqui, amém? Nossa sede aqui. Mas a gente vai alcançar essa cidade. No mínimo 4 igrejas. Amém? E aí, isso vai acontecer. Depois, pastor, para onde que a gente vai? IEV Amazonas. É uma igreja em cada município. Começa aqui pequenos investimentos aqui na zona, na região metropolitana. Depois, meu amigo, IEV Brasil. Uma em cada estado da federação. Depois, Alessandro, IEV Nações. Vamos começar aqui. América do Sul. Amém? Mas hoje a gente vai olhar para 4 regiões de Manaus. Aí, a região sul, tem mais gente, que foi lá que a IEV nasceu. 23 membros. Essa é a nossa realidade. Né? Aí, região norte, tem poucos membros. Tinha mais membros, né? Mas muito membro viajou. Tem aí a Cristina, que está liderando o GC, seu Jonatas e Dona Rosa. A região leste também é uma região nova, que veio lá com o alcance da Leidiana, a família dela, Isabela, Lucas e Nazaré. 4, né? E a região oeste a gente está sem líder, sem nada, 0 lá, né? Mas a gente vai chegar lá, em nome de Jesus. Aí, os desdobramentos. IEV interceder. Tem uma escala que está fechada lá no grupo de GC, mas que vai ser aberta e colocada agora no grupo na verdade, no nosso informativo, vai ser publicado também no nosso informativo. E a IEV Adorar está aqui. É o ministério que está a Esté liderando, Davi mais ou menos, né? A Laisa, vocal, Cleivan, a bateria, né? Domingo ele teve batendo aquele batuque dele aí, né? E o Juan no teclado, né? Juan e seus teclados mágicos. E aí, esse ministério é importantíssimo, amém? Que nos ministra aqui, que nos leva a adorar. Por isso que eu botei IEV Adorar. Qual é o objetivo? É levar a gente para adorar, não é para outra coisa não, irmão. Ministério de Artes, vamos dizer, as irmãs aí da dança. Sempre elas estão ali dançando, mas também às vezes tem uma coreografia, às vezes tem alguma apresentação mais elaborada, né? Eu coloquei artes aqui. A Alessandra, a Laisa, a Fernandinha. Parece que a Thalita saiu, né? Ou tá, não sei. Como é que tá, Alessandra? Saiu, né? Mas eu coloquei aqui o nome de Jesus, E ministério, irmãos, é assim mesmo. Não tem igreja que não tem essas realidades, não. Né? Hoje você está aqui e tem 10, daqui a pouco tu olha e tem 2, mas o negócio, uma hora vai vir o crescimento. O propósito de Deus Paulo disse, eu plantei, Apolo regou. Quem deu o crescimento foi Deus. Qual é o nosso trabalho? Continuar plantando e regando, ou seja, semeando e cuidando, né? Ministério de Comunicação, IEV divulgar. O Davi, a Esté ajuda, a Fernanda. É esses 3 mesmo, né? Fernanda tá firme. Quem mais? Tem mais? Eu não tive tempo nem de... Isso aqui é uma primeira versão, vamos dizer, amém? Mas a gente vai evoluir, claro. Ministério de Construção e Manutenção. Tem o Ezedequias, né, que sempre está cuidando aqui mais da manutenção e da construção também. O Carlinho, vez ou outra, também nos apoia. O seu Jonas ajuda demais. O Márcio também. O Sérgio também. O Lânio eu não coloquei aqui, mas o Lânio também já demonstrou que gosta de trabalhar nisso. Amém?
até me lembra depois para pontuar aqui o Lani, que na verdade está ali dentro daquele grupo de homens, né? E aí, na segunda coluna, irmão, agora vamos para gerações. IEV gerações, IEV criança. Olha o número de crianças, irmão, que tem. A Mirella, o Lucas e a Melinda. Então, 3 crianças. Precisa só de uma liderança para começar essa semente de ministério de crianças. Amém? Daqui a pouco essas crianças vão ser adolescentes e podem já estar aptas para segurar, vamos dizer assim, uma estrutura de ministério de criança mais lá na frente. IEV adolescentes e jovens, né? Que a gente... É interessante, irmão, quando a gente começa a listar, começa a dar realidade. Pode até não estar essa substância toda, mas você começa a visualizar. Olha só, IEV adolescentes e jovens, Esté, Davi, Laisa, Juan, Fernanda, a Carla, filha do Carlinho, a Kaline, filha do Zé Roberto Silvana, João, o João Gabriel, acho que está... João Gabriel é a mesma pessoa, né? Não, o Carlos Gabriel também. Ah, tem o Carlos Gabriel, é isso mesmo. Tem o João e o João Gabriel e o Carlos Gabriel, mas é quando ele vem, né? Quando ele vem, ele faz questão. A Isabela Mariana, que é a irmã do Zé, que eu acho ela meio jovem ali, né? Felipe, que é uma criança adolescente, bicho, é pequenininho, mas inteligente. O Elias, filho, e a Thalita, né? O Elias, filho do... E IEV Mulheres, é onde tem mais membros ali, IEV Mulheres. 26 mulheres, né? Eu não vou ler só pra gente avançar aqui, irmãos. O Josué tá. Tá não? Rapaz, o inimigo quis tirar o Josué daqui. Mas o Josué tava. Foi eu que na hora de... Porque eu tive que fazer todo um movimento aqui, mas o Josué tá. Então, aumenta um aqui, 15, né? Bom, depois me lembra isso, tá? Anota aí, pontua aí, minha filha. Os homens aqui, que é um trabalho novo. Ó. Os homens, a gente tá num grupo lá, fizemos uma reunião, mas olha só. Listando aqui, deu 19 potenciais aqui para serem membros desse novo segmento aqui, vamos dizer, né? Agno, Carlos Filho, Cleivan, Elias, Davi, né? Esse aqui, ó. O Josué tá aqui, ó. O Josué tá... Não é criança não, o Josué é homem, meu amigo. O Weslane, né? O Lucas, tal. 19. Casados, é outro ministério também que a gente tem que ter um trabalho com eles, né? Pelo menos uma vez por mês eu quero retornar agora, fazer um culto de casais. Então, são 10 casais. Eu, a Clícia, né, Zedequias Alessandra, seu João e Dona Rosa, o Weslane e a Josi, Roberto Silvana, Márcio Regiane, Cleivan e Francineia, Kelton e Mirlene, José, Marcelene e a Tia Creuza. Aí, irmãos, eu quero que você olhe comigo aí um fluxograma aí, que está na página 6. Raízes do Reino. Esse é o nosso fluxograma aí. Eu vou ser bem breve. Que do encontro com Cristo, Raízes do Reino. Irmãos, a igreja, ela é a videira. Jesus, ele disse, eu sou a videira verdadeira, né? Então, não existe crescimento sem raízes profundas. Amém? Então, essa é a maior ilustração. Ele fala lá no livro de Salmo, capítulo 1, né? Bem-aventurado o homem, né? Que é como uma árvore. E aí, a gente precisa desse enraizamento mesmo na igreja local, de estar vivendo a realidade da igreja local. E qual é o objetivo? Do encontro com Cristo ao cumprimento da missão. Transformados por Jesus, discipulados em amor. São amizades do reino, amém? E enviados para expandir o reino. A nossa missão é essas 3, né? Transformar vidas, é o coraçãozinho, o ícone, né? Vidas transformadas pelo quê? Pelo poder do Evangelho. Inspirando líderes, né? Líderes levantados para o reino de Deus. Levantados pelo reino de Deus também, né? Expandindo o ministério, a missão, avançando até os confins da terra. Aí, na lateral, aí tem as 3, né? Transformar vidas. Como? Conectando. Primeiro, conectar elas com Deus. Com a palavra de Deus. Com o Espírito Santo. Com o congregar mesmo, né? Tá ali nos cultos, tá no GC. Conectar eles no serviço, no ministério. Aí, o segundo é
inspirar líderes. Aí fala de ensino mesmo. De ensino, não só um ensino bíblico formal, mas eu quero que você olhe com muita atenção, irmãos. Eu falei até com o Davi. Eu disse, Davi, quem está na mídia? Aí o Davi, não sei o que e tal. Aí eu disse, até tu, Davi, deu uma afrouxada na mídia. Por quê? Porque eu parei de te acompanhar. Por que tem que ter uma coordenação? Porque tem que ter alguém no sentido de monitorar, de incentivar mesmo, dizer, mano, isso aí é importante, faz isso. E a gente precisa, né? Aí eu digo, imagina, tu mora comigo, eu tô toda hora enfatizando que isso aqui é importante. Agora tu imagina um menino novo, uma moça nova, que acha que só ir lá fazer um vídeo ou fazer uma divulgação, um card, uma artezinha, mas não, isso é algo que a gente tem que gerar no coração das outras pessoas. E se eu não tiver na minha liderança em qualquer área da minha vida e da sua vida, irmão, gerando líderes na nossa família, líderes no sentido de pessoas, qual foi a vocação do ser humano segundo o padrão bíblico? Governar. O que é governar, irmão? Governar é administrar. É ou não é? Governar, ganhou a Espanha. Acho que acabou, pelo amor de Deus, né? Ganhou a Espanha, né? 1-0. Tá bom. Só não queria que a gente... Mas olha só, irmãos, ele disse o que? Governar. Mas governar o que? Mandar nas pessoas administrar, instruir as pessoas, treinar. Dizer assim, ó, e se a gente não consegue governar, irmão, sabe o que é que acontece? Eu vou só olhar aqui no relógio, irmão, que eu queria ver os detalhes, né? E eu não estou agoniado, não. Eu estou começando uma transição para a gente melhorar. Quantos creem que aí vai melhorar, irmãos, a nossa performance ministerial como um todo, né? Nós cremos no poder do Espírito Santo, amém? Mas o Espírito Santo usa estruturas humanas. Ele usa estruturas humanas. Não tem como a obra de Deus. Agora o Espírito Santo vai fazer tudo. Mas como que ele faz? Ele usa uma estrutura. Tanto que para ele estabelecer o reino, ele colocou o que é um corpo aqui na terra. Uma estrutura, né? E aí o reino de Deus é isso. E aí essa questão de liderar. E aí os fundamentos, né? Nós vamos ter cursos bíblicos curtos, né? Mas profundos. Maturidade. A gente está falando hoje sobre maturidade. Discipulado nada mais é do que maturidade. Desenvolver pessoas responsáveis. Pessoas que têm o caráter de Cristo. Pessoas que têm comprometimento com o reino de Deus no sentido amplo. Não é só eu sou um cristão aqui na igreja, eu sou um cristão na minha casa, eu sou um cristão seguidor de Jesus no meu trabalho, eu sou um seguidor de Jesus em todos os ambientes. Amém? E a nossa irmã ali voltou. Deu tudo certo lá, né, irmã? Edilene, né? Deu tudo certo, né? Glória a Deus. Vamos dar um aplauso a Jesus pela vida da irmã Edilene. Maridão tá bem. Deu tudo certo, né? Glória a Jesus, meu irmão. Essa é uma bênção, né? A gente acompanhou ali no grupo. Glória a Deus, irmão. Que bênção. Olha que coisa. Me desconcertei aqui. Mas é tremendo, amém? Aí o 3 aí, que é o último, vamos dizer, o último do nosso ciclo, que vai ser um ciclo que se retroalimenta, né? Vai e volta, e quanto mais pessoas estiverem envolvidas nesse ciclo de comprometimento, de maturidade, quer expandir o reino através de quê, pastor? Serviço, treinamento. Sempre a gente vai ter seminários, né? Congressos, encontros, e escolas a gente vai implantar em nome de Jesus. E cumprir o propósito de Deus. E aqui, irmãos, nós vamos levantar líderes no sentido de servir nos ministérios, amém? Vai ter, aqui não tem negócio não, panelinha, não, só o fulano faz, não existe isso, amém? Todo mundo vai ter espaço. Claro, tem requisitos. Pastor, eu quero fazer a obra de Deus. Então, você tem que assumir responsabilidades, compromisso, cumprir no mínimo, né? Coisas básicas ali, amém? E aí, não é, pastor, para mim ser do ministério eu tenho que ser... Só vai quem é dali. Não, não é isso. Só vai aquele que é amigo daquele. Não tem isso. Vai para o ministério quem quer servir. Amém? Quem quer servir
E eu ia falar uma palavra e embaralhei meus pensamentos. Mas no sentido, pastor, só vai para o ministério quem é perfeito. Lembrei. Não. Mas quem quer se aperfeiçoar, quem quer crescer, quem quer se desenvolver. Os valores da IEV. Nossa jornada tem valores definidos. Amém? Diga, Cristo, Ele, Jesus, Ele é o cabeça, Ele é o centro, Ele é tudo. Amém? Palavra e oração, palavra e Espírito Santo. Amém? Ensino e poder do Espírito. O que mais? Santidade e caráter. É coisa que a gente não negocia. O que? Amor e comunhão. A gente não quer manipular, abusar de ninguém. A gente quer amar e ter amigos. Irmãos, nós somos uma igreja de relacionamento, de amor e de amizade. Amém? Ninguém quer mandar em ninguém aqui. A gente só quer ter a consideração. Se você quiser crescer, essa é uma máxima da vida. Se tu for em qualquer... Tu vai pagar aí uma mentoria de empresários. Eles vão dizer o que está na Bíblia. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que é isso, pastor? Contágio social. Tu é resultado das 5 pessoas que tu se relaciona. O mundo corporativo diz isso. Se tu anda só com gente cabecinha de bagre, que não quer nada com nada, tu vai ser um cabecinha de bagre. Se tu anda com pessoas que querem crescer, cabeça aberta, cabeça ampliada, tu vai crescer. Está na Bíblia. Mas o homem que medita na lei do Senhor, ou seja, quem é a influência dele? A palavra de Deus, seria a nossa pregação de hoje. Renovação de mente. Mas o homem que está conectado com Deus, Todo-Poderoso, que para ele não tem grande e pequeno, não tem ilimitado e ilimitado. Não, para ele, a gente às vezes pensa que Deus... Grande e pequeno. Para Deus não tem grande e pequeno, para Deus tem fiel. E na hora que Deus quer fazer grande, irmão, Ele faz. Mas para Ele grande e pequeno é a mesma coisa. Amém? E aí, amizade, comunhão, serviço e excelência. Fazer com dedicação, não fazer de qualquer jeito. Né? Fazer as coisas, evangelismo e discipulado, família espiritual, né, que tem a ver tudo isso, compromisso com a missão, multiplicação de discípulos. Chamada final, você foi chamado para crescer. Diga assim, eu fui chamado para crescer. Sabe? Você vai crescer em nome de Jesus. Aí vai crescer porque eu e você vamos crescer. Amém? Amadurecer, servir, liderar e transformar a vida. Você está pronto para viver sua missão no reino de Deus? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Amém? Vamos para a palavra aqui um pouquinho? Mas, irmãos, só fechando isso, eu vou disponibilizar novamente, eu quero que você leia. Quem teve... Deixa eu só ver aqui rapidinho. Quem teve... e parou lá e deu uma lida no Jesus Me Encontrou. É um livreto, eu quero só ver aqui quantas páginas ele tem. E depois eu vou colocar isso aqui para você ver os detalhes. E... a gente vai estar fazendo um treinamento. Seria o ideal na quarta-feira, mas pela nossa frequência, algumas pessoas não têm condição de estar aqui na quarta. Você que tem, vem, a gente está falando. Vamos já finalizar uma série sobre o novo nascimento e vamos falar, é uma escola de fundamentos agora, depois a gente vai avançar, amém? Mas só para você ter uma noção, eu vou disponibilizar esses 2 materiais aí para você. Mas eu quero que você leia, que é Jesus Me Encontrou. Ele tem... é um livretinho, irmãos, que a gente vai entregar para cada visitante que vier. Eu não gosto desse termo, né? Cada convidado especial vai receber esse que ele tem... A internet está um pouco lenta. Eu vou colocar lá no grupo, tá? E eu quero que você leia. Pastor, eu nunca li um livro na minha vida. Ele tem 18 páginas, mas ele é bem resumidinho. É um livretinho. Amém? E aí, para te já ir se capacitando, quando tu mesmo convidar alguém, ela vem aqui, ó, vai pegar os dados dela. É aí que antes de ir para a palavra, eu deveria... Irmãos, outra coisa.
você lendo esse livro, lá nele mesmo tem um roteiro de acompanhamento, né, de acolhimento. E outro ponto que já houve essa realidade aqui na IEV, né? É necessário, vai lá na página 15 aí do nosso formativo, ficha de acolhimento. Aqui são mais do que fichas. Aqui é para a gente cuidar das pessoas, para a gente poder, em qualquer atendimento, irmãos, em qualquer lugar, a gente tem que ter isso. Tipo, responsável, ficha de acolhimento, responsável é a pessoa que vai estar escalada naquele dia, ou no GC, ou aqui, no culto, que vai acontecer, o culto de celebração, culto da vitória, culto de gerações, é um culto de mulheres, um culto de homens. A gente tem que ter esse processo, no sentido de que, se hoje a gente quisesse ter um relatório, quantas pessoas aceitaram Jesus nesse ano? Ninguém sabe por quê. A gente não tem essa cultura de fazer o apelo. A gente tem que voltar a fazer apelo. Tem ou não tem? Não é bíblico fazer o apelo? Se confessar publicamente, né? Fazer o apelo. Mas eu confesso para vocês que eu não quero fazer apelo, porque eu não quero só fazer o apelo e ela lá e depois eu ter que me desdobrar em 1000 para mim poder dar conta. Mas agora a gente vai fazer apelo organizado para a gente poder dar prosseguimento. Aí quem vai ser o responsável? A pessoa que vai coletar esses dados, que pode ser alguém escalado ou veio com quem? Essa pessoa já é a pessoa que já no fluxo natural ela trouxe, então ela tem que acompanhar. Amém? Quem é que cuida do filho? É a mãe e o pai. É quem pariu, né? Então veio com quem? Quem vai acompanhar? Só para não ficar aquele vazio, aquela lacuna. Que às vezes, não, a igreja vai cuidar, a igreja não vai cuidar. A igreja é alguma pessoa que vai ser designada para fazer isso aqui. É quem preencheu a ficha, a pessoa não veio acompanhada com ninguém, também pode ser, né? Ou ela já veio acompanhada, então, irmão, nós vamos ter uma fluidez. Parece assim, bem-vindo à família. Dados pessoais, o nome completo, como essa pessoa prefere ser chamada, data de nascimento, a gente vai fazer os cartões de aniversariante para os membros e também para os convidados especiais, amém? O WhatsApp dela, o e-mail aqui é opcional para a gente, hoje quase ninguém usa isso, acho que possivelmente eu vou até tirar isso aqui, que hoje é mais WhatsApp, né? O endereço para a gente saber que região de Manaus ela mora, amém? Aí aí vai conferir a decisão dela. Eu decido o quê? Entregar minha vida para Jesus. Voltar para os caminhos do Senhor. Receber acompanhamento espiritual. Se ela disser isso aqui, irmãos, a gente está com peixe dentro da nossa canoa, amém? Ela quer ser acompanhada espiritualmente. E a gente vai ter pessoas para saber mais sobre o batismo. É outro ponto que está lá dentro da grande comissão. Batizando. Se a igreja não tem essa intencionalidade de enviar pessoas para o batismo, a gente nunca vai chegar no objetivo da grande comissão, batizando, né? E aí, participar de um grupo de conexão. Se ela é convidada especial do grupo de conexão, ela vai ser integrada. Se ela está aqui dentro do culto aqui do templo, ela já vai ser encaminhada para um grupo de conexão. Pedido de oração dela. Próximos passos, aqui está. Contatar os visitantes, a gente vai contatar ele para quê? Para agendar um café com pastores mensal. Quem é esses pastores? No caso agora, nós vamos levantar novos pastores, mas os líderes de GC ou a pessoa que está cuidando dela, que está acompanhando ela. Aí a gente vai integrar ela na IEV. Uma vez por mês era o ideal a gente ter um café de novos membros, né? Para acolher eles. Ou a demanda que vai dizer se a gente tem que fazer um por mês, amém? Mas a gente vai ter uma intencionalidade de chegar nesse ponto aqui de próximo passo. Encaminhar para o discipulado mensal, irmãos, aquele discipulado semanal, ele é difícil e ele é inviável, ninguém consegue, mas a gente precisa instalar aqui um discipulado mensal. Ter um amigo de caminhada espiritual, de jornada cristã, aonde uma vez por mês a gente conversa, fora daquele ambiente do GC, que também é um ambiente de conexão, mas de conectar com um amigo, um parceiro,
de caminhada, né? Dizer, meu irmão, como é que tá? Mas não é só para conversar besteira, não. Para conversar sobre vida espiritual, vida familiar, amém? Vida de trabalho. Às vezes, irmãos, a prosperidade da igreja está aqui no reino, amém? Eu vi ontem, eu não sou um cara de pensar muito, mas hoje eu já penso em ficar rico, irmão. Não para mim ostentar, mas eu vi um advogado que ficou rico e hoje ele tem uma igreja que está impactando essa nação. E ele nem depende da igreja, porque ele ficou tão rico, Wesley, que ele não depende da igreja. E Deus colocou isso, eu já dependi de igreja, que Deus colocou isso no meu coração lá atrás, para mim não depender. E aí ele disse, rapaz, eu casei, eu não tinha nada. Aí eu passei no concurso na Câmara de Vereadores, Esther. Aí o rapaz, parece que tu vai assim, tocando, né? Onde que eu comecei a trabalhar? Câmara dos Vereadores. Depois me tornei advogado e passei no concurso. Eu não passei no concurso, mas fui para um serviço público que remunera um pouco melhor. E aí ele disse que ele começou a fazer remissão de pena dos apenados que já estavam condenados no presídio. Ele disse que ele ficava lá semana inteira. Ele começou a ter condição de sustentar só ganhando honorários com remissão de pena. Não era nada de defendendo bandido, era só cumprido o requisito legal para diminuir a pena. O preso tal leu tantos livros, trabalhou, prestou serviço, aí ele diminuía a pena dele. E aí ele ia lá, ganhava dinheiro. Aí até que ele se encontrou com um cara e o cara disse para ele, isso o irmão da igreja disse, cara, eu estou indo embora dessa cidade, eu trabalho com isso, eu tenho vivido disso, de remissão de pena, ele advogado também, né? E disse assim, tu não quer, vai ficar lá um espaço lá, tu não quer ir lá assumir os meus casos? E lá tem muito. Aí ele começou a viver, 1 ano vivendo disso. Aí disse que ele estava numa conversa na igreja com outro advogado já bem sucedido. Aí o advogado dele disse, rapaz, para de fazer isso. Pega um contrato só de um caso que tenha mais rentabilidade e tu vai ter o sustento para a tua família do mês. Tu vai ter o sustento da tua família de 6 meses, tu vai ter o sustento da família de 1 ano. Aí ele disse, rapaz, ele disse, não quero mais fazer remissão de pena, eu vou estudar agora para me pegar um caso que tenha mais rentabilidade. Ele disse que 1 ano, 2019, ele viveu um ano de prosperidade, que dali estourou o que em 1 ano ele ganhou de dinheiro, ele não ganhou na vida dele inteira. Hoje ele mesmo banca a igreja dele, de grandes projetos. E ele remunera pastores, ele sabe, coisa assim, maravilhosa. Aí por que eu estou falando isso, irmãos? Discipulado, irmãos, é chave não é só do Espírito, não. É chave de desatar até, vamos dizer assim, às vezes a gente fica só no material, né? Eu vou ficar rico lá fora, vou trabalhar lá e vou ficar rico. Mas quando a gente está no discipulado, se Deus quiser dar uma chave de riqueza, para Deus, irmão, 10 mil reais, 100 mil reais e 1 milhão é a mesma coisa. Para a gente que parece que o negócio é louco, né? Aí, pastor, tu tá falando para mim, eu ganho um salário mínimo suado, pastor. Eu pago minhas contas na agonia. Mas Deus tem chave de prosperidade, até no discipulado, irmãos. Amém? Eu estou falando isso para te tomar uma dimensão daquilo que Deus quer fazer, né? Encaminhar para o batismo, próximo passo, integrar no GC, IEV Capacitar, que é o nosso desenvolvimento. Hoje a gente tem estudos bíblicos nas nossas reuniões, nos nossos seminários, encontros e congressos, mas a gente vai chegar um momento que a gente vai ter as escolas, amém? Que é a IEV Academy, os cursos bíblicos. IEV Ativar é participar e servir. Esse é para integrar o camarada, né? Agora o relatório de célula, que depois vai ter o relatório de culto. Aqui está dando tipo uma finalizada só para a pessoa entender como é que a IEV funciona, né? Mas eu quero que tu vá aí para o outro agora, relatório semanal de GC, que tem o relatório dos cultos que a gente vai trabalhar, mas é o mesmo relatório do GC. Porque o culto no templo, ele é um culto, vamos dizer assim, entre aspas, a grande celebração. Mas a gente tem o culto da vitória que está igual um GC. Né, seu Jonas? Nosso culto da vitória está um GC. E não interessa se é uma micro-igreja ou uma macro-igreja, né? Mas ele tem o quê? Tem que ter público, tem que ter visitantes, tem que ter decisões por Jesus, tem que ter pedido de oração, aqui eu vou entrar, né? Pessoas para batizar, batismo no Espírito Santo e milagres, irmãos.
Eu quero te dizer que tu está aqui nessa noite. Deus tem milagres. Para quem? Para quem crê, para quem manifesta a fé. E hoje a gente vai entrar nessa cultura. Tem alguém precisando de um milagre na família? Deus opera na família. Tem alguém precisando de um milagre físico, uma cura no corpo? Deus opera milagre de cura no corpo. Tem alguém precisando de um milagre emocional, uma tristeza, uma angústia? Deus opera milagres emocionais, amém? Tem alguém precisando, pastor, eu preciso é material mesmo, eu preciso de um milagre na minha vida financeira, uma porta de emprego, um contrato que mude a minha realidade, vencer o gigante de uma dívida, amém? Isso aí é dizer, Deus, eu creio. E Deus opera. E Deus vai operar onde? É aqui no culto grande, é no culto pequenininho, é no GC, é no discipulado, amém? E aí, a gente vai contabilizar isso agora. Aí tá aí no informativo aí, no relatório de GC. Quantos milagres? Vai acontecer 10 milagres lá, um de cura, outro de familiar, não sei o quê. Por quê? Quem? Aí tem que atestar, né? Quem recebeu esse milagre? A pessoa. Que tipo de milagre? Não precisa. Se ela quiser expor, é melhor ainda. Se não quiser, foi um milagre na família. Foi um milagre de cura. Foi um milagre, entendeu? Quantos creem que isso? Aí a gente vai ter como glorificar a Deus em um mês. Quantos milagres? Ou não aconteceu nada, irmão. Então bora orar, interceder mais. Bora jejuar mais, amém? Bora buscar mais. Bora, né? A gente vai ter norte. A gente não pode só ficar como igreja almejando uma expectativa. Deus está aguardando na verdade, a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus, amém? Aos próximos passos, aquela mesma história, contatar os visitantes, a gente tem que ter essa cultura, agendar o café de pastores mensal, né? Encaminhar para o discipulado mensal. Esse é o nosso desafio desse segundo semestre, implantar isso, irmãos. É fácil? Não é. É necessário? Extremamente necessário. Para a gente trabalhar com organização e contabilizar, ver os frutos do nosso trabalho, amém? Ninguém avança sem saber a realidade, aonde quer chegar. Imaginou, a gente consegue num mês, né? Quantos discipulados a gente fez? Rapaz, teve discipulado lá 2, daqui a pouco 3, daqui a pouco 4, amém? Quantos batismos? 2 no mês. Daqui a pouco 3. Final do ano a gente faz aquele batismão, né? E aí, meus irmãos, aqui, ó, que isso aqui eu achei que era membros aí, frequência de membros. Aí, conseguiram identificar aí no informativo? Frequência de membros? Eu perdi agora a página porque é como relatório. 18. Então, frequência de membros, irmãos. Se você é membro, cada mês tem 4 reuniões, vamos dizer, um GC. E culto também. Nosso culto vai ter frequência. Aí, alguns meses, raramente tem uma semana a mais, que é a 5ª reunião. E a gente vai listar os nossos membros e a gente vai ter alguém secretariando e fazendo aquela... Não precisa ir presente, não. Ela vai olhar no culto e vai dar presente ou ausente. Aí a gente vai ter condição, irmão, de perceber quem está se afastando da gente, quem não está. Porque a gente, às vezes, vem para o culto e vai e ninguém sabe quem faltou e quem não faltou. O Gabriel fazia a lista, né? Mas aqui é mais assim, não, vai estar aqui. Esse é o nosso membro. Daqui a pouco, fulano faltou. Por exemplo, graças a Deus tem o Zé Roberto se ausentou domingo e na quarta. E eu percebi domingo que ele faltou. E na quarta ele já justificou. Ele, pastor, eu fiquei com um negócio aqui de uma virose, sei lá, e eu estou melhor, mas eu não estou me sentindo bem de ir, né? Hoje ele já não veio de novo. Pode ser a Argentina e a Espanha. Mas eu já sei que ele está ausente. Eu vou ligar, irmão, tu já justificou, mas tu está bem de saúde? Como é que você está? Se tu estiver bem, né, a gente vai orar e Deus vai te abençoar. Não é para a gente acompanhar em amor mesmo, não é pra gente brigar com ninguém, amém? Não é pra gente chamar a atenção de ninguém, é pra gente demonstrar meio que aquela pessoa faz falta para a igreja, amém? Para todos nós, amém? Então, isso aí pro GC é uma mão na roda também que o próprio líder de GC vai conseguir. Agora, pastor, não tem nem membro. Aí, outra
outra ferramenta para conectar e transformar meus três. Irmãos, cada um de nós, isso aqui eu vou falar que nem você vai ver eu falar disso aqui. Conectar e transformar meus três. Tu vai pegar essa ficha aí, cada um vai pegar uma dessas, dá duas no papel ofício, A4, serra no meio, dá para cada membro uma ficha dessa. A gente vai dar aqui na igreja. Você vai colocar o nome de algum familiar, de algum amigo, de algum desconhecido que vai virar conhecido. E você vai fazer 5 passos aqui. Orar por ele, em primeiro lugar. Fazer um dia de jejum na semana pela vida dele. Ligar para essa pessoa. Se ela não te atender, tu vai enviar uma mensagem, um áudio, um texto. Amém? E aí, quarta abordagem, você vai convidar ela para um GC ou para um culto aqui nosso. E se ela vier em nome de Jesus, você vai acompanhar ela e tentar encaminhar ela para a nossa jornada do discípulo. Amém? Vai ser cada um desafiado a isso. Porque como é que a gente vai evangelizar? Pastor, eu até quero evangelizar, mas não sei nem como começar. Coloca primeiro o nome de alguém aí. Todos nós aqui. Tu já pensou daqui a pouco, irmãos? A gente tem 46 pessoas. A gente vai acompanhar, vai ver agora. Quem está faltando a gente vai ligar, a gente vai chamar. Amém? E aí, esse é o desafio. Um outro ponto que eu tenho implantado aqui no nosso funcionamento aqui no templo, que vai ser efetivado agora nos grupos de conexão, é a lista de tarefa. Quem cuida da recepção e apoio, quem cuida preparar o lugar, né? Que o Zé que está cuidando disso. Hoje o Zé e a mãe dele é Francimeire, né? Francimeire. Hoje eu li tanto Francimeire, Francineia, Franceni, que eu estou começando a decorar já, desvendar esse mistério. Chego cedo aqui e organizo isso aqui, todo domingo e quarta-feira. Mas lá no GC também tem que ter alguém que organiza aquele ambiente, que faz o quê? Dá uma varrida, coloca as cadeiras, ora naquele lugar, pedindo a glória de Deus, ativa a glória de Deus naquele ambiente, coloca um sorriso no rosto, recebe as pessoas, amém? Segurança, todo lugar, irmão, tem que ter segurança, tem que ter alguém atento a tudo. Intercessão, abertura, né? Tem que ter alguém orando por aquilo. Às vezes a pessoa pode acumular essas tarefas. Tem pouca gente mesmo, cada um faz 3. Já 2 pessoas resolvem essas tarefas. Vamos dividir para ficar mais leve, né? Mas um outro ponto, que isso aqui já está claro, né? Isso aqui a gente já... Se a gente organizar isso, a gente vai envolver pessoas. Não precisa ter teologia, não precisa estar perfeito, já está no pedestal de santidade, não. Precisa só ser envolvido. E aí já fazer as 4 escalas das 4 reuniões do mês, ou 5, às vezes tem 5. Escalou. Menos uma coisa para você se preocupar e ficar perdendo energia, né? Já organizou aquele mês. Ali o GC já organizou aquele mês, ele já está tranquilo. Cada um, as pessoas, claro, tudo é flexível, pode ser que tenha algum sinistro, alguma imprevisibilidade, mas aí você faz aquela gestão. Deu uma mexida aqui, né? E aqui, irmãos, lista dos visitantes. Essa daqui já é a ferramenta de a gente cuidar das pessoas. É já simplificando tudo. Todo GC oculto vai ter essa lista dos visitantes. Pegar o nome, o WhatsApp e quem vai acompanhar, para a gente poder monitorar. Amém? Tem que ter essa relação, irmãos. Não tem como a gente cuidar de pessoas sem relacionar essas pessoas, sem ter o contato e sem ter a definição de quem vai se responsabilizar por cuidar daquela pessoa. E aí a gente encerra de maneira... só para você já começar a compreender. Pastor, agora, amanhã isso aqui já vai funcionar 100%. Nada acontece, estalar de dedo. Mas a gente vai começar a implantar esse sistema aqui na nossa igreja, de cuidar das pessoas, de integrar as pessoas, de ativar as pessoas, amém? De inspirar. Pastor, o que eu tenho que fazer? Transformar, conectar, inspirar, capacitar. Meu irmão, tu vai fazer isso e dar ali uma explicação. Como faz isso? Faz assim, assim, assim. Passos simples. E expandir como ativar. Meu irmão, vem e faz esse trabalho aqui. Me ajuda, eu preciso da tua ajuda. E eu quero dizer aqui,
como irmão de cada um de vocês, eu preciso que vocês me ajudem a implantar isso aqui. É bonito todo o projeto, mas se você é meu irmão, é irmão de Jesus, é o nosso primogênito, nosso irmão mais velho, amém? Me ajude, leia isso aqui, se envolva, pastor, eu vou me envolver nisso. Amém, queridos? E aí, quem vai ganhar com isso? A gente vai ficar feliz que a igreja vai começar a avançar. Vai começar a ver pessoas... Deus vai começar a dizer, meu irmão, eu posso dar o crescimento para aquela igreja. Eles se prepararam, eles estão dispostos a plantar e a cuidar. Eles estão ali estruturados, eu posso enviar pessoas. Daqui a pouco, irmão, a gente vai fazer o projeto. Eu e a minha cadeira, cada um compra uma cadeira, a gente já vai ter 100 cadeiras aqui. Vamos fazer o culto pela manhã aqui. Culto de manhã e o culto da tarde. 2 cultos. As equipes cuidando aqui. Eu não tenho pretensão, irmão, de querer ser o herói dessa igreja, ser o cara dessa igreja. Eu não tenho essa pretensão. Pelo contrário, eu já tentei ser herói, tentei ser o cara e dá tudo errado. Mas eu quero que você se envolva e dizer que você é o cara. Pastor, eu só posso contribuir, eu acho que isso aqui é... Meu irmão, se você fizer isso, você vai ser o herói. Eu vou ser o herói, você vai ser o herói se a gente fizer esse pouquinho, que é pegar isso aqui e vamos aplicar. Amém? Vou pegar vou imprimir isso aqui, vou colocar o nome lá, A partir do domingo que vem, eu vou começar a enfatizar um item desse objetivo nosso aqui. Amém? Um passo de cada vez. Ninguém vai conseguir dar 3 passos, nem... Eu acho que é 8 passos aqui. Ninguém vai dar, senão a gente cai, se atropela. Mas a gente vai dar um passo de cada vez, com tranquilidade, sabendo que cada um tem uma realidade, respeitando a individualidade de cada um, amém? Mas diga assim para o seu irmão, meu irmão, me ajude. Eu preciso que você me ajude. Se você se envolver, eu vou ficar muito inspirado, impactado, amém? Se você me deixar sozinho no barco, eu vou fazer, mas vai ser pouca força. Um cordão quebra facilmente, 2 já não quebra, né? 3 já não se abala. Amém? Eu acredito que isso aqui é a pregação de hoje. Porém, eu quero só ler aqui, dar uma pincelada para mim não ficar devendo você matéria, né? A Esther disse que a Fernandinha já sabe até o tópico que eu tô. Já vai terminar, Esther. Ele está nesse tópico. E muitas pessoas já têm se adaptado a acompanhar o nosso informativo. E eu vou dizer para vocês, eu tinha 2 pregações, já mudei, mas eu quero ser fiel a isso aqui para a gente. Deus é um Deus de ordem, de decência, amém? Deus é um Deus de mover. E falando de renovação de mente com a palavra, é o tema de hoje, renovação da mente com a palavra. A transformação começa quando a palavra transforma os nossos pensamentos, ou seja, nossas emoções às vezes estão ruins, mas a palavra transforma nosso pensamento, que ela dá o quê? Muda. Às vezes eu estou triste, às vezes eu estou com medo, às vezes eu estou... Mas a palavra de Deus, ela transforma. Romanos 12:2 é o texto base. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que o quê? Experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É extraordinário. Qual é o objetivo? Eu vou falar aqui no GC aqui. Eu vou realmente ler para ser bem objetivo e remir o tempo, otimizar tudo. Levar cada participante a compreender que a verdadeira transformação acontece quando substituímos as mentiras do mundo pelas verdades da palavra de Deus. Esse é o objetivo. Quebra-gelo eu não vou fazer, mas só para você refletir. Se você pudesse apagar um pensamento negativo que sempre tenta dominar a sua mente, qual seria esse pensamento? Medo? Algum pensamento pecaminoso? Algum pensamento de ódio, de raiva contra alguém, né? De amargura? Qual pensamento? Permita, né, que algumas pessoas compartilhem, mas aqui não tem essa possibilidade. Todos nós, irmãos, essa é a conclusão, enfrentamos batalhas na mente. Todos nós. Não tem ninguém aqui que está... Nossa mente é um campo de batalha. A diferença, qual é?
entre viver preso ou viver livre está em quem permitimos alimentar nossos pensamentos. Aquela ilustração dos dois lobos, o lobo bom e o lobo mau. Quem vence na nossa mente, no nosso interior? Aquele que a gente alimenta. Se eu alimentar o lobo mau, ele vai me devorar, vai me destruir. Se eu alimentar o lobo bom, ele vai me fazer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nossa vida sempre seguirá a direção dos nossos pensamentos. Irmãos, é natural. Pensamento, palavra e comportamento. Essa é a sequência. Se eu enfrento isso várias vezes. Se eu começar a pensar nos problemas, dinheiro, tem que pagar a conta. Aí olho para as minhas receitas. Aí eu começo a ficar negativo. Aí eu começo a olhar e virar um esquema de pobreza, de esculhamba e prejuízos, e coisas vão dando errado. Mas se eu começo, não, eu sou próspero, eu sou abençoado, eu sou nobre, eu sou fruto da bênção de Deus, eu atraio abundância, riqueza. Faz essa oração no teu coração, no teu carro. Eu atraio prosperidade dos céus, eu sou curado, eu tenho uma mente feliz. Essa mentalidade vai gerar uma confissão que vai gerar uma realidade e um comportamento. Todos nós brigamos por isso. Antes de mudar nossas atitudes, Deus deseja mudar nossa maneira de pensar. Por isso Satanás trabalha tanto na mente. Ele sabe que se conseguir controlar os pensamentos, influenciará os sentimentos, decisões e comportamentos. O diabo vem aqui, querendo influenciar a gente. Sentimentos. Cara, aquela pessoa ali, aí ele vai e gera um sentimento contra a esposa, um sentimento contra aquele amigo de trabalho. E aí comportamento, aí conflitos, aí brigas, aí daqui a pouco gritaria, aí daqui a pouco um inferno na família, né? Um inferno no trabalho. Já pensou, tu tem que conviver 8 horas, né, com aquele ser humano que o diabo lançou. Mas se tu é influenciado pelo Espírito Santo, meu irmão, ele está com problema, vai lá, faz logo as pazes, seja humilde, né? Mas Deus nos deu uma arma poderosa. Qual é a arma? A palavra. A palavra não apenas nos informa, a palavra nos transforma. Hoje, veremos como renovar a mente e experimentar uma vida verdadeira transformada. Verdadeiramente transformada. Primeiro ponto, são 3 pontos, bem rápido. A mente é o campo de batalha, a gente já até introduziu. Paulo ensina, né, que existem 2. Que 2? 2 caminhos, né, Paulo diz. Qual é o primeiro caminho? Conformar-se com esse mundo, padrão desse mundo, negativo, derrotado, de briga, de maldade. Ou a transformação pela renovação da mente. É 2 situações que a gente pode viver. O mundo tenta moldar você na forma de pensar através da cultura, rede social, opiniões e valores contrários à vontade de Deus. Já Deus transforma a nossa mente por meio de sua palavra. Aquilo que domina seus pensamentos influencia toda a sua vida. Irmãos, o mundo é palavrão, imoralidade, é gente querendo levar a gente para perder tempo na vida, para fazer coisas que aparentemente, né, é uma certa alegria, mas é só uma ilusão, que daqui a pouco está tudo triste. Mas Deus não, Ele quer levar a gente para conquistas. E qual é a maior conquista? É viver a vontade de Deus, o propósito de Deus, irmãos. Quais são as suas maiores influências? Quem você mais ouve na sua semana? Na rede social, quem é que te influencia? Quem que fala contigo? Ali no teu convívio social, quem você mais conversa? Quem influencia a tua mente? Alguém está influenciando. Alguém está discipulando você. Cultura, valores. Alguém está falando. A gente olha, né, meu filho, teu filho, tem alguém lá na rede social lá. Segundo e penúltimo lugar. Troque as mentiras pelas palavras de Deus. Isso aqui é Bíblia pura. Jesus declarou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Irmãos, a verdade não liberta ninguém, não. O que liberta é conhecer a verdade. A verdade, ela é a verdade. Mas se eu não conheço a verdade... Segura aqui, amor. Derramou aqui. Se eu não conhecer a verdade, eu vou viver debaixo da mentira. E essa é a maior arma do diabo. O inimigo trabalha através da mentira. Ele tenta convencer as pessoas de que Deus não te ama, você nunca vai mudar, o seu passado define o seu futuro, o que tu fez de errado, não dá para mudar, tu vai ser sempre errado. Não possui valor, vive uma vida de qualquer jeito, né? No pecado mesmo. Mas a palavra afirma exatamente o contrário. Primeiro, olha os exemplos aqui. Mentira, você não tem valor. A verdade, 1 João 3:1. Vede que grande amor nos tem amado o Pai. Sermos chamados filhos de Deus. Meu irmão, você é tão valioso que você é filho de Deus. Outro, você nunca vencerá. Paulo diz, Filipenses 4:13, promessa já que todo mundo sabe. Tudo posso naquele que me fortalece. Meu irmão, tu pode vencer até a derrota. Tudo pode. Mentira, teu pecado é maior que a graça de Deus. Verdade, Romanos 5:20. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Pastor, eu pequei demais, não tem mais jeito para mim, não tem perdão para mim. Meu irmão, tem perdão, tem superabundante graça para transformar a tua vida. Amém? E aí, quando conhecemos a palavra de Deus, as mentiras, respondemos às mentiras com a verdade. Agora, a reflexão. Qual mentira você recebe? Na verdade, qual mentira você percebe que mais tenta dominar seus pensamentos? Eu citei algumas aqui, né? Mentira de não tenho valor, não tem perdão para mim, eu não consigo mudar, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Terceiro e último lugar, renovar a mente é um processo diário. A transformação não acontece apenas no culto. Mas aí eu digo isso, aí tem gente, não, então não preciso nem ir para o culto. Meu irmão, no culto acontece uma renovação de mente. Terminou meu tempo aqui. A renovação do culto acontece. A renovação da mente acontece no culto. Mas ela não acontece somente aqui. Ela deve acontecer diariamente. Diariamente você tem que ler a palavra e higienizar a tua mente e encher ela dos pensamentos de Deus. Ou seja, algumas práticas simples podem transformar a nossa vida espiritual. Ler a Bíblia todos os dias. Ou seja, eu vou ler um versículo e meditar nesse versículo e me agarrar nesse versículo, me apropriar e ruminar e fazer esse versículo queimar dentro de mim. Eu vou memorizar promessas, eu vou declarar as promessas de Deus na minha vida. Não é uma promessa lá, é uma promessa para mim, para acontecer, amém? Eu vou orar usando a palavra de Deus, e meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos segundo o seu poder, amém? Tudo posso naquele que me fortalece. E vai por aí. Compartilhar o que Deus ensinou. Pegar aquele versículo, aquilo que Deus te ensinou e dizer, hoje Deus falou comigo nesse versículo aqui, e Ele me ensinou isso e isso. Eu quero compartilhar contigo. Isso é coisa boa, isso vai transformar a nossa realidade. Salmo 119, 105 declara, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra ilumina as nossas decisões. A gente tem tanta decisão para fazer. O diabo querendo nos levar para as trevas. Esse mundo está em trevas. Mas a palavra ilumina as tuas decisões. Tu vai para o caminho da luz. Amém? Ela corrige os nossos pensamentos. Às vezes a gente está com o pensamento errado. Aí ela vai, corrige e a gente começa a pensar certo. Amém? Ela fortalece a nossa caminhada. Irmãos, a palavra nos sustenta. Tem hora, irmão, que a nossa condição financeira, que a nossa condição de habilidade, capacidade de resolver, não dá. Mas, Senhor, não sei como resolver isso. Mas eu creio que o Senhor vai me dar força e me dar sabedoria e me dar estratégia. E o Senhor vai resolver isso. E Ele vai intervir. A palavra nos fortalece na caminhada. Qual hábito pode ajudá-lo a permanecer mais firme na palavra durante essa semana? Qual hábito? Mano, antes de tomar café, alimente sua fé. Pega um versículo da Bíblia. Não precisa ficar 1 hora lá não. 5 minutinhos.
3 minutinhos às vezes resolve. Nossa vida é corrida mesmo. Não adianta eu te iludir. Mano, tu vai ter meia hora na manhã. Não vai ter. Pega 3 minutos e diz, eu vou ficar aqui, Senhor. 3 minutos. Eu já tenho que trabalhar, Senhor. Mas essa palavra aqui, Senhor, alimenta a minha fé nesse dia. Leia aquele versículo. E pensa nele no percurso do trabalho. Tá aqui, chegou, trabalho aqui. Preocupação no sentido de ocupação, né? Não é nem preocupação, é ocupação mesmo da mente. Mas a palavra vai saltar na hora. A palavra, às vezes, na hora que tu decidir, ela vai te instruir, amém? Escolha um versículo para memorizar. Separe minutos. Não precisa ser longo, não. Em 1 segundo, irmão, a glória de Deus muda tudo, a revelação. O rema, a revelação do Espírito Santo. Sempre que surgir um pensamento negativo, responda com uma promessa da palavra. Declara mesmo para você ouvir, não é para ninguém ouvir, não. Eu sou abençoado, Satanás. Vem aquele sentimento de derrota, de fracasso. Satanás, eu sou abençoado. Sou cheio do Espírito Santo. Sou um vencedor, sou mais que vencedor. Sou cuidado pelo Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Tu cuida de mim. Pode ninguém estar comigo, mas o Senhor está aqui comigo. Eu nunca estou só. Amém? Ore. Pedindo ao Espírito Santo. Espírito Santo, toma minha mente, toma minhas emoções. Consagra a tua mente. Coloca a tua mão na tua mente aí e diga assim, Espírito Santo, renova a minha mente. Minha mente é tua, Senhor. A minha mente, Senhor, seja dominada por ti, Espírito Santo. Tu venha me inspirar, me instruir, me direcionar, me conduzir, Senhor, pelo teu bom caminho, Senhor, pela tua boa vontade, pela tua perfeita vontade, Senhor. Em nome de Jesus, amém? Então é tempo de a gente ler a palavra. Tem aqui alguns versículos para você ler com calma e anotar aquilo que Deus for falando contigo, amém? Conclusão, a batalha da vida cristã começa na mente. Quem permite que a palavra governe os seus pensamentos experimenta liberdade, paz, maturidade espiritual. Não aceite viver guiado pelas mentiras do mundo. Enche a sua mente da verdade de Deus. Quanto mais a palavra habitar em você, mais Cristo será refletido em sua vida. A renovação da mente não acontece em um dia, mas acontece todos os dias para quem decide caminhar com Deus. Vamos ficar de pé, queridos? Vamos orar essa oração que está aí no nosso informativo. Coloca a mão no seu coração e diga assim comigo, repita essa oração, diga, Pai, obrigado pela Tua palavra, que ilumina nosso caminho, que transforma nossa mente. Perdoa-nos por tantas vezes acreditarmos nas mentiras do inimigo. Ajuda-nos a pensar como Cristo, ter a mente de Cristo, viver segundo a tua vontade e alimentar diariamente nosso coração com as Escrituras. Que o Espírito Santo renove nossa mente, fortaleça a nossa fé, para que sejamos transformados de dentro para fora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Plantada à beira das águas, espero em... Nós estamos em Ti, Senhor. Permanecerei com meus olhos em Ti, com meus olhos em Ti. Como árvore plantada à beira das águas, eu estou em Ti. E amo, Senhor. São como os montes de Sião, não se abalam, esperam. Se cansam,
caminham e não se esgotam, Senhor. Você está firmado na água viva da palavra. Estamos firmados em Ti, nossa mente está firmada em Ti, nosso coração está firmado em Ti, Senhor. Você que me sustenta, você que me sustenta. Serei com os meus olhos em Ti, com os meus olhos em Ti, e como a árvore plantada à beira das águas, eu estou em Ti. Permanecerei com os meus olhos em Ti, com os meus olhos em Ti. Aleluia. Uma árvore plantada à beira das águas, eu estou em Ti. Aleluia. Amém, nós estamos no Senhor, a tua mente está firme no Senhor, amém? Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, porque a nossa mente é renovada na tua palavra nessa noite. Nós saímos desse lugar, Senhor, cheios da tua presença. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sua face, seu rosto sobre ti, que Ele continue olhando para ti, te dando a paz, amém? Que o amor do nosso comunhão do Espírito Santo e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós, hoje para sempre. E eu quero te convidar a fazer sua contribuição, sua oferta, em seu dízimo, lembrando a glória esquecida. Você vai fazer aqui, amém? Pai, nós abençoamos cada dizimista, cada ofertante, Senhor, cada pessoa que tem contribuído, Senhor, nessa obra, Pai. O Senhor venha fazer prosperar ainda mais. Fazer, Senhor, crescer os seus negócios, Senhor, de que eles empreenderem a tua palavra diz. É o Senhor que te dá força para adquirir as riquezas, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor continue fortalecendo aqui o pleno dos negócios, o pleno das receitas, ampliando, Senhor, os lagares cheios de vinho, de alegria, não só, Senhor, bens materiais, mas bens, Senhor, que são imateriais, que a traça e a ferrugem não possuem, Pai. É a tua igreja abençoada, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, querido. Você tem aí a oportunidade de ir para a sua casa, contribuir. Dê um abraço aí no seu irmão, diga para ele, irmão, você é